Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Eu lhe salve na paz do Senhor. Peço a você que compartilhe essa pregação, essa mensagem para as pessoas que você conhece, para que você e os seus amigos sejam edificados pelo poder da palavra de Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 33, o versículo 11, está escrito: E diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, porque razão morrereis ao caso de Israel. Louvado seja Deus. Então aqui Deus começa dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio. E o que Deus tem mandado a gente pregar? Deus tem nos chamado, e qual tem sido a ordem de Deus? E ele diz no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do 44: Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam e vos perseguem, para que sejais verdadeiros filhos de Deus. 48, ele diz: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Esse é o perfil de Deus para os seus filhos. E aqueles que ainda vão se converter ao Evangelho de Cristo, essa ordem segue para todos aqueles que já se dobraram diante de Cristo, aceitando como Senhor e Salvador, e aqueles que ainda vão aceitar. O que eu quero dizer com isso? Que nós não devemos apresentar Jesus só como ditador. Apresentar Deus como ditador, que tudo que as pessoas que fazem, que não conhecem Deus, até zombam de Cristo. Apresentar Jesus como se ele fosse um ditador, porque as pessoas estão zombando dele, estão falando mal dele. Eu quero dizer que Jesus é amor. Até para as pessoas que inseminam o ódio no meio da humanidade contra Jesus, eu quero dizer que Jesus continua sendo amor. E para essas pessoas, todos aqueles que se dizem ser cristão, tem que pregar que Jesus disse: orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Essa é a ordem de Deus. E que a nossa intenção, ela seja colocada para um lado e a intenção de Deus apareça. Ele está dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Então, as pessoas que falam mal de Jesus, que criticam Jesus, que zombam de Jesus, é porque não conhecem Ele. Então nós que fomos chamados por Deus, nós temos a responsabilidade e a obrigação de pregar para que as pessoas ouçam falar desse amor. Mas não apresentar Jesus como um opressor, como aquele que tem o prazer de matar as pessoas. Vamos pregar o amor, porque a ordem de Deus é essa. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam e vos perseguem, porque o amor de Cristo e a justiça de Cristo, elas trabalham junto para convencer o pecador que ele precisa de ser salvo, e Cristo oferece a salvação, mas não apresentar ele como um ditador para o mundo, porque assim estamos lançando as almas nas mãos de Satanás cada vez mais. Só Jesus Cristo é o Senhor, e Ele diz: amai os vossos inimigos. Aqueles que se dizem ser cristãos, que são inseminadores do mal diante da população e que têm o prazer de ver a desgraça do ímpio, Deus está dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Portanto, se Cristo é a sua referência, pois ore pelos que vos caluniam e vos perseguem. Ame o vosso inimigo ao ponto de você orar por ele, para que Deus possa salvar ele. Porque isso significa ser cristão. E nós fomos chamados para isso, para fazer a vontade de Deus. Portanto, todos aqueles que confessar o nome de Jesus, viva a vontade dele. Porque senão, seremos punidos muito mais do que o ímpio, porque o ímpio não conhece Deus. E nós conhecemos
e queremos tirar proveito das situações do ímpio. Então que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Deus santo e fiel, imortal, eu intercedo, Senhor Deus, por todos aqueles que nos caluniam, aqueles que xingam Jesus, aqueles que zombam. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor não leve em consideração, porque eles não te conhecem, Senhor Deus. Porque ninguém conhece este amor inexplicável, Senhor Deus, e zomba dele. Ninguém conhece Jesus e zomba. Ninguém conhece a profundidade desse amor que é demonstrado por nós e fala mal de Cristo, Senhor, e o Senhor sabe disso. O Senhor sabe quem é o culpado e o causador de todas essas coisas, por isso eu te peço salvação para aquelas pessoas que são mais, que criticam o nome de Jesus, aqueles que debocham, Senhor Deus, que caia por terra Satanás e as almas sejam salvas para te adorar, em nome de Jesus, porque só o Senhor é digno de ser adorado, e só a vontade do Senhor deve prevalecer. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.